Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para as funções essenciais da Justiça, tá certo? Vamos ver Ministério Público, a Advocacia Pública, os advogados particulares e também a Defensoria Pública. Esses são os 4 órgãos que compõem as funções essenciais da Justiça. É importante você pontuar aí. São 4. Anotem: Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia Particular e Defensoria Pública. Todos esses aqui são 3 órgãos e mais um particular, né? 3 órgãos públicos e mais um particular. Eles são funções que nós chamamos essenciais à Justiça, porque para a Justiça se faz imprescindível essas figuras, tá certo? Numa visão ampla, o Ministério Público possui como função adstrita, obviamente, a função de proteger a ordem jurídica, tá certo? E também possui como função entrar com ações, sobretudo as ações penais, em que o Estado ele elege os crimes chamados de ação pública incondicionada. Então, as ações públicas incondicionadas, o autor da ação penal será o Ministério Público. Então, veja que o Ministério Público tem uma função importante. São 2 funções importantes, né? Ou como autor de uma ação, ou como um fiscal da ordem jurídica. Já os advogados públicos são diferentes. Os advogados públicos, a função deles é justamente representar nos processos um ente político, tá certo? A União, por exemplo, vai ter o advogado público, o advogado-geral da União. Os estados vão ter os procuradores estaduais. Nos municípios, você terá aí os procuradores municipais. Os advogados particulares, todos vocês sabem, né? Então, se uma pessoa normal quiser entrar na justiça, tem que procurar ou um advogado particular ou a Defensoria Pública. A Defensoria Pública são para os hipossuficientes, os necessitados, e quem não quiser ir pela Defensoria Pública, contrata um advogado particular. Então, esse é o panorama geral das funções essenciais da Justiça. Aí vamos lá ver rapidamente os artigos referentes às funções essenciais. Ministério Público, olha o que diz a Constituição Federal. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos demais interesses sociais individuais indisponíveis. Então, esses são aí, na verdade, os atributos, as funções do Ministério Público, cujos princípios institucionais são unidade, indivisibilidade e independência funcional. Então, o Ministério Público, obviamente, assim como o Poder Judiciário, é um órgão de grande envergadura e vai ter também a chamada autonomia funcional e administrativa. Está no parágrafo 2º, ó, a autonomia funcional e a autonomia administrativa. Tanto é que no parágrafo 3º nós temos a possibilidade do próprio Ministério Público elaborar a sua proposta orçamentária. Tá certo, gente? E aí, obviamente, o Ministério Público, ele, na proposta orçamentária, ele tem um prazo, né? Tem que obedecer a lei de diretrizes orçamentárias. Tudo isso, dá ao Ministério Público essa possibilidade de auto-organização. Então, o Ministério Público, ele se auto-organiza, tá certo? E aí, vamos para o artigo 128, que trata da divisão do Ministério Público. Artigo 128, olha o que diz. O Ministério Público abrange, são 2, né? Nós temos o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Só que o Ministério Público da União subdivide-se em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios. Tá certo? A nível do Ministério Público da União, o chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República, está no parágrafo 1º. Nos outros parágrafos, o parágrafo 3º, por exemplo, nos diz que o Procurador-Geral do Estado é que seria o chefe do Ministério Público dos Estados. Então vai ter um Procurador-Geral nos Estados, tá certo? Esse Procurador-Geral no Estado é que é o chefe dos Ministérios Públicos estaduais. Tá bom, gente? É importante saber isso e também lembrar que aquelas garantias que os juízes têm, os membros do Ministério Público também terão
Isso está no parágrafo 5º desse artigo. Olha só o que diz, olha só. As seguintes garantias: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio são as mesmas garantias dos membros do Poder Judiciário, tem para os membros do Ministério Público, até mesmo aquelas questões de imparcialidade. As garantias de imparcialidade também estão aqui. Vejam o que diz o inciso 2. Olha só, as seguintes vedações: receber a qualquer título ou sob qualquer pretexto honorários, exercer advocacia, participar da sociedade comercial, exercer outra função pública, salvo a questão do magistério, né? Tudo isso aí são, obviamente, garantias que nós chamamos de garantias de imparcialidade dos membros do Ministério Público. Porque o membro do Ministério Público ele vai fiscalizar a ordem jurídica e também vai propor a ação penal respectiva ou até mesmo ações cíveis de grande envergadura, como, por exemplo, a ação civil pública. É possível que o Ministério Público atue numa ação civil pública, numa ação civil, tá certo? O artigo 129 da Constituição, ele vem falando sobre as funções institucionais do Ministério Público. Aí está aquilo que a gente já traçou de alguma maneira aqui nessa aula. A primeira, promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei. Então, a ação penal pública compete ao membro do Ministério Público. Aqui ele vai ser autor da ação. No outro, não. Quando ele fiscaliza a ordem jurídica, é diferente. Ele vai dar um parecer. Ele não é autor da ação. Aí o 2, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública. 3, promover o inquérito civil e a ação civil pública. Aí, falei da ação civil pública, está aí também uma das funções institucionais do Ministério Público, tá certo? O Ministério Público também tem que defender a população indígena, expedir notificações nos procedimentos administrativos. Tudo isso são funções do membro do Ministério Público, tá certo? Olha o que diz o parágrafo 1º, importante. A legitimação, o Ministério Público é legitimado, está legítimo, para as ações civis previstas neste artigo, não impede a de terceiros, nas hipóteses segundo disposto nessa Constituição e na lei. Se o Ministério Público entrar com ação civil, isso não impede a vítima da responsabilidade civil, no caso, né, de manejar a sua ação civil também, tá certo? É importantíssimo saber isso aí também. Ok, gente? Então, como no Poder Judiciário, a própria emenda constitucional que criou o CNJ também trouxe o Conselho Nacional do Ministério Público, artigo 130-A. Veja aí que fala sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, que compõe-se de 14 ministros, 14 conselheiros, na verdade. São 14 conselheiros nomeados pelo presidente da República, tá certo? Depois que o Senado aprovar esses 14. Agora, cuidado com um fato específico. Cuidado com um fato específico. O Procurador-Geral da República é quem presidirá o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Ok? Então, é basicamente isso aí sobre Ministério Público. Não vai muito além disso, tá certo? Vamos passar para a Advocacia Pública. Artigo 131. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, vejam que quando falamos em advocacia pública, são os advogados, servidores públicos, que irão representar os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A nível da União, são os advogados gerais da União. A nível dos estados e municípios, os seus respectivos procuradores, tá certo? Aí nós temos também o artigo 134, e claro, antes disso, o 133, ele fala sobre a advocacia privada, mas que não cai em prova de concurso público. É bom a gente só ver esses aí mesmo. O 134 é importantíssimo, que trata da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição Federal, uma redação que foi trazida pela Emenda Constitucional número 80 de 2014. A Defensoria Pública, obviamente, ela vai lidar com as pessoas que não têm condições de pagar advogado particular, tá certo? Uma lei complementar organiza a função da Defensoria Pública e os defensores públicos, eles possuem algumas prerrogativas. Os princípios institucionais da Defensoria Pública são os mesmos do Ministério Público. Veja o que diz o parágrafo 4º. Parágrafo 4º, veja, são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, tá bom? Então, esse é o composto das funções essenciais da Justiça. Lembrando os 4. Quais são os 4, gente? Vamos lá. Ministério Público, Advocacia Pública, Advogados Particulares e Defensoria Pública. Tá bom? Para a gente ir para o nosso último assunto de direito constitucional, precisamos ver a defesa do Estado e das instituições democráticas. Primeiro, só fazer um paralelo, né? A defesa do Estado. Quando eu falo em defesa do Estado, nós estamos falando em estado de defesa e estado de sítio. São situações que demandam uma certa preocupação porque existe um problema específico e regional, estado de defesa, ou um problema geral, nacional, estado de sítio. Então a grande diferença entre o estado de defesa e o estado de sítio é justamente a localização do problema. Se o problema for muito mais local, estado de defesa. Se o problema for muito mais nacional, estado de sítio. Lógico que existe uma hipótese do estado de sítio em que seria no caso de o estado de defesa não estar funcionando, tá certo? Então vamos lá, rapidamente ver esses dois institutos. Primeiro, no artigo 136 da Constituição Federal, que fala o seguinte: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, são dois conselhos próprios do presidente da República, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Tá certo? Então vejam que a calamidade, por exemplo, decorrente de uma catástrofe, também é caso para o chamado estado de defesa, tá bom? Ou então, uma ameaça à instabilidade institucional também é uma situação em que pode ocasionar o estado de defesa. Um exemplo, um estado em uma determinada cidade de um estado da federação, um grupo armado, né, boa parte desse grupo, grande parte de pessoas se envolveram nesse grupo armado para tentar retirar aquele município daquele estado, ou até mesmo tirar o estado da federação. Aí nós estamos diante de uma grave crise de instabilidade institucional. É possível o estado de defesa. O estado de defesa vai servir justamente para isso. E, claro, vejam, percebam, o estado de defesa o presidente pode já decretar logo de imediato, diferentemente do estado de sítio. O estado de sítio, ele tem que pedir autorização específica. No estado de defesa, não. Tá certo? Vejam que no estado de defesa ele decreta o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer a ordem, tá certo? E aí, obviamente, o decreto ele vai ter uma duração específica, que é o que diz o parágrafo 1º, né? E vai possibilitar algumas restrições de direitos. Alguns direitos fundamentais serão retirados. Vejam o que acontece. O decreto que instituiu o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem. Restrições, olha, veja as restrições de direito que podem acontecer. Restrição à liberdade de reunião, restrição ao sigilo da correspondência e restrição ao sigilo da comunicação telegráfica ou telefônica. É até possível a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, tá certo? E aí a União vai responder, claro, por eventuais danos decorrentes dessa
ocupação. É importante também saber que no estado de defesa é possível a prisão específica em razão desse estado de defesa. Aí o parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte, olha, na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado determinada pelo executor da medida será por este comunicado imediatamente ao juiz competente que relaxará, se for ilegal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito. E a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Esse estado de defesa, como está lá no parágrafo 2º, ele pode ser decretado por um prazo de 30 dias, tá certo? O prazo é de 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificarem a decretação do estado de defesa. Além disso, a prisão de detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias. É importante complementar o parágrafo 3º, porque justamente a prisão não pode passar de 10 dias, salvo quando o juiz ele autorizar o aumento dessa prisão, tá certo? Autorizar esse excesso de prazo além dos 10 dias. Importantíssimo parágrafo 4º. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Veja que quando eu falei do estado de defesa, primeiro existe o decreto do presidente decretando o estado de defesa, para ele remeter isso aí para o Congresso Nacional, para que o Congresso venha decidir por maioria absoluta. Se o Congresso estiver em recesso, vai ter que ser convocado para vir, para poder votar o estado de defesa. No prazo de 10 dias do recebimento do decreto, o Congresso tem que votar, tá certo? Votar, tá certo, gente? Então é isso o que fala sobre estado de defesa. Estado de defesa é muito regional, muito particular, muito específico por uma determinada região. Ou no caso de uma calamidade pública que de fato impeça o poder público de sozinho ele resolver. Isso é estado de defesa. Já o estado de sítio é diferente. No estado de sítio é diferente. Vamos ver o artigo 137, vamos lá? Artigo 137 da Constituição Federal. Olha só, o presidente da República, veja, sempre vai ser o presidente, né? Tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, é o presidente que tem essa prerrogativa. Só que no de sítio existe uma diferença. Ele tem que solicitar ao Congresso Nacional a autorização para o estado de sítio. Veja bem, olha o que diz. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de... Aí nós temos os casos específicos do estado de sítio. Primeira situação, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. 2. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Veja que em caso de comoção é possível estado de defesa, só que é comoção local. Aqui não. Aqui é comoção de repercussão nacional, ou até mesmo no caso em que o estado de defesa não seja suficiente, não resolveu. Se o estado de defesa não resolveu, é possível a decretação do estado de sítio. E outra, um caso de guerra, né? Ou o Brasil declarando guerra a alguém, ou respondendo, quando nós respondermos uma agressão armada estrangeira. Então o estado de sítio será decretado nas hipóteses de guerra, tá certo? Nas hipóteses de guerra, teremos o estado de sítio. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Então, na hipótese da decretação, do pedido de decretação do estado de sítio, o presidente ele tem que justificar o seu pedido, dizer quais os motivos para que o Congresso possa autorizar ou não. Tá certo? Artigo 138 vem dizendo o seguinte, vamos lá, o artigo 138. Decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas e,
depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Veja, o estado de sítio, no caso do inciso 1, que são aquelas hipóteses de comoção grave nacional e a hipótese de ineficiência da medida de estado de defesa tomada, nessas situações, o estado de sítio ele não poderá ser decretado por mais de 30 dias, tá certo? Ele não pode ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado por prazo superior. Vamos lá. Na hipótese do inciso 2, que é de guerra, não existe prazo, porque não tem prazo para dizer quando vai começar e acabar uma guerra. Então, no caso de guerra, não tem prazo. Isso chove em concurso público, porque é justamente o que pega, né? Porque um tem prazo e o outro não tem prazo, tá certo? Obviamente que o Congresso, caso esteja em recesso, assim como o estado de defesa, será convocado. Agora, no estado de sítio, podem ser tomadas mais medidas contra os direitos fundamentais, mais medidas contra as pessoas. O estado de sítio ele tem mais medidas restritivas. Artigo 139 de leitura obrigatória. Vamos lá para o artigo 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137.1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Olha só: obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, que é o mandado de busca e apreensão domiciliar, intervenção nas empresas e serviços públicos, requisição de bens. Aí tem uma questão específica, que é o parágrafo único. O parágrafo único diz o seguinte: não se inclui nas restrições do inciso 3. Quais são as restrições do inciso 3? Inviolabilidade da correspondência, sigilo das comunicações telefônicas, prestação de informações, liberdade de imprensa, tudo isso é do inciso 3. Aí, ó, não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Então, não se pode restringir a correspondência, a comunicação, a prestação de informações pelos parlamentares, mas mesmo assim vai ter que ser solicitado pela mesa. A mesa diretora do Congresso Nacional terá que autorizar. Tá certo, gente? Importantíssimo isso. O artigo 140 e 141 traz as chamadas disposições gerais, que é justamente a questão da votação, né? A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta de 5 dos seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e estado de sítio. Vamos agora por um dos assuntos que também está no edital, que é de suma importância para a prova de vocês: as Forças Armadas. Se não der tempo de concluir as Forças Armadas, a gente conclui no próximo bloco, antes das questões, né? Antes das questões. Então, vamos ver as Forças Armadas e Segurança Pública, para a gente concluir todo o edital, aí, o seu edital, para a Guarda Municipal de Petrolina, tá certo? Então, vamos lá. Prestem bastante atenção nisso aí. Forças Armadas, artigo 142. Olha o que diz: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então vejam que as Forças Armadas possuem
funções muito específicas e amplas, né? São específicas, mas ao mesmo tempo são muito amplas. Por quê? A Constituição, ela coloca para as Forças Armadas a garantia dos poderes constitucionais, coloca para as Forças Armadas a defesa da pátria e, por iniciativa dos poderes constitucionais, a própria garantia de prerrogativa de defender a lei e até mesmo a ordem jurídica. Tá certo, gente? Importante saber sobre as Forças Armadas, essa questão aí, tá bom? Lembrando que o parágrafo 2º diz que não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Então, se for uma questão para disciplinar um militar, porque a prisão pode ser disciplinar, essa prisão disciplinar não caberá habeas corpus. Para essa prisão disciplinar, não caberá habeas corpus. Aí o parágrafo 3º fala o seguinte: os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhe, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Aí vem falando sobre as patentes, né? As patentes são conferidas pelo presidente da República. Outra importante situação é justamente o seguinte: quando estamos diante dos militares, vocês devem saber que eles não podem ser sindicalizados e nem podem fazer greve, tá certo? Os militares que eu digo, integrantes das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Eles não podem. E também, deixa eu ver se está aqui, o 4 ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, e o militar, enquanto em seu serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos, tá certo? Não pode estar filiado a um partido político. Importante saber isso. Já o artigo 143 é um artigo que a gente já falou aqui, inclusive quando falamos sobre o artigo 5º, que é a questão do serviço militar obrigatório. O serviço militar ele é obrigatório nos termos da lei. Cabendo aí, as Forças Armadas atribuir o serviço alternativo. Então, digamos que a pessoa tenha sido escolhida obrigatoriamente para compor o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica, mas ela, por uma questão religiosa, não pode pegar em armas. Então, o próprio parágrafo 1º ressalva essa questão, né? A atribuir serviço alternativo. E o parágrafo 2º dispensa as mulheres, né? As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório. Tá bom, gente? E aí, para a gente finalizar, nós temos segurança pública. Quando falamos em segurança pública, nós temos alguns órgãos de segurança pública, né? Alguns órgãos de segurança pública, inclusive a nova lei de segurança pública, ela vem trazendo aí o guarda municipal como integrante, tem que ser, não tem como deixar de ser, claro que é, tá certo? Como integrante da segurança pública. Artigo 144. Olha o que diz: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Quais são os órgãos? Geralmente, quando cai na prova, são os órgãos de segurança pública. Quais são que estão listados aqui? Vamos ver. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e a Guarda. Só que a Guarda, as guardas municipais, elas não estão aqui de forma específica porque a Constituição deu uma possibilidade para o município. Caso o município queira criar, que se crie as guardas municipais. Mas a nova legislação que veio sobre a segurança pública não alterou a Constituição, não houve alteração nesse ponto na Constituição, mas a nova legislação incluiu as guardas aí como rol aí dos órgãos da segurança pública, tá certo? A Polícia Federal é um órgão permanente, vai apurar as sanções penais contra a ordem política, quando a União estiver envolvida, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes. Também ela exerce a função marítima, né, de polícia marítima, aeroportuária e até mesmo a de fronteiras. E também, claro, vai exercer a função de polícia judiciária da própria União, né? Polícia judiciária, a polícia investigativa, caso o crime seja cometido contra órgãos da União
ou até por agentes públicos federais, tá certo? Então, nessas situações, quem vai investigar é a Polícia Federal. A rodoviária e a ferroviária vão também as duas são permanentes, né? E são estruturadas pela própria União e elas vão ter uma destinação específica. Na rodoviária, patrulhamento ostensivo em rodovias federais. Ferroviária, patrulhamento ostensivo em ferrovias federais. As polícias civis são dirigidas por delegados de polícia e possuem função de polícia judiciária, polícia investigativa. Já as polícias militares possuem a natureza ostensiva e a preservação da ordem pública. Os bombeiros militares, execução de atividades civil. Por que são chamados polícias militares e bombeiros militares? Por uma razão específica. Porque esses aqui, eles atuam como forças auxiliares e reserva do Exército. Tá certo? Então vamos lá. O que eu falei sobre as guardas está justamente no parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme a lei dispuser. Tá certo? O parágrafo 10 diz que a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compreende a educação viária que a gente fala, são as ruas mesmo. A segurança viária compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, certo? E 2, compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira. O guarda municipal, por exemplo, pode atuar nessa função específica. Tá certo, gente? Então assim a gente encerra aí o nosso conteúdo de direito constitucional. Existe um ponto específico, né? Que é a administração pública, que está no edital de constitucional, mas eu vou dar uma aula específica sobre isso em direito administrativo. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. Um forte abraço e vamos para as questões. Tchau, gente.